Para dar continuidade à programação desta manhã, estou aqui com o anfitrião desse evento, Isaac Sidney, presidente da Febraban, e é com enorme prazer que o SIAB Febraban 2021 recebe os presidentes de 6 das maiores instituições financeiras do país, que são responsáveis por mais de 85% das operações de crédito. Estão aqui conosco Milton Maluf Filho, presidente do Itaú Unibanco, Otávio de Lazari Júnior, presidente do Bradesco, Fausto Andrade de Ribeiro, presidente do Banco do Brasil, Pedro Guimarães, presidente da Caixa, Sérgio Rial, presidente do Santander Brasil e Roberto Salluti, CEO do BTG Pactual. Muito obrigado a todos vocês por ter aberto a agenda, a disponibilidade de participar desse evento e teremos aqui uma bela manhã com pessoas importantes que têm muita contribuição a dar, com temas também muito relevantes. Quer dizer, o ano passado, os últimos 12 meses, o ano da pandemia, foi um ano de muito desafio, os bancos fizeram concessões de crédito e, na verdade, numa amplitude que talvez não se tenha visto, o que foi uma espécie de muro de contenção para a crise, que seria mais grave se não fosse essa ação, essa iniciativa dos bancos, e também um ano de muito debate sobre o avanço dos canais digitais, o avanço da tecnologia, uma tendência que já existia, foi acentuada com o investimento e com a ação dos bancos. Bem, e no ano passado, nós já começamos a discutir um tema muito importante aqui, que foi colocado pelos senhores, que é a questão a agenda ASG. Estamos falando de ambiental, social e de governança. Um tema cujo debate foi se ampliando, interessando a novas camadas da sociedade, portanto, interessa ao mundo financeiro, interessa aos setores produtivos, interessa à sociedade em geral, interessa especialmente aos jovens que são muito sensíveis a esse tema. Eu quero colocar essa questão para todos os senhores, aí na média a gente tem mais ou menos 3 minutos para cada um. Eu vou passar a primeira palavra para o Milton para começar isso, mas a qualquer momento algum de vocês querem fazer uma intervenção, querem fazer uma observação, a bola está solta, fica mais dinâmico o debate. Eu apenas dou o pontapé inicial com o Milton. Milton, é com você. Olha, em primeiro lugar, bom dia a todos. Prazer enorme participar desse 31º SIAB e de poder participar de um painel aqui com os meus colegas do setor. Antes de mais nada, João, preciso dizer aqui que no Itaú Unibanco nós implementamos já há muito tempo a agenda ESG ou a agenda ASG. A gente participa do Dow Jones Sustainability desde 1999, que foi o ano da sua criação. Na semana passada, para tangibilizar um pouco essa agenda, nós anunciamos que vamos contribuir com 400 bilhões de reais até 2025 para o financiamento de 6 setores de impacto positivo prioritários, né, além de operações de mercado com selo ESG. São 3 principais frentes de atuação: concessão de crédito em setores de impacto positivo na sociedade, estruturação de operações de mercado com selo ESG para os nossos clientes, e aqui eu faço menção aos ESG Bonds ou ASG Bonds, ASG Loans e as debêntures verdes, e produtos ESG para o varejo também, como financiamento de carros elétricos, híbridos, painéis solares, microcrédito, entre outros, né? Agora, voltando um pouco no tempo, em 2019 demos um passo importante nessa estratégia ESG, lançamento dos compromissos de impacto positivo. Foi a partir daí que evoluímos muito na incorporação de práticas sustentáveis aos nossos negócios. São 10 compromissos com 46 metas estabelecidas, que são acompanhadas de perto pela alta liderança do banco. Posso citar como exemplo de resultados aqui nos últimos 2 anos o desembolso para os nossos clientes empresariais de mais de 50 bilhões de reais para setores também de impacto positivo e a participação do Itaú Unibanco em mais de 30 bilhões de reais nos ASG Bonds, tanto no mercado local quanto no internacional. E, além disso, recentemente fomos a primeira empresa brasileira a emitir um título sustentável, Sustainability Bond, no mercado externo. Captamos 500 milhões de dólares que vão apoiar setores de energia renovável, transporte limpo, pequenas e médias empresas lideradas por mulheres, entre outros, né? Acho que eu não poderia deixar de mencionar o Plano Amazônia, construído aqui, implementado em parceria com o Bradesco, Santander, Lazari Rial aqui presentes, com o objetivo de contribuir efetivamente para a preservação e o desenvolvimento sustentável da região. Das 10 medidas estabelecidas no plano, priorizamos 4, indústria frigorífica e desmatamento, apoio financeiro e não financeiro às culturas sustentáveis, regularização fundiária e a bioeconomia. E para que essas medidas tenham um avanço real e sejam alinhadas à estratégia de cada um de nós, dos bancos envolvidos, criamos uma governança integrada que inclui não só os CEOs, além dos times de sustentabilidade e conselheiros especialistas da região.
já evoluímos especialmente na questão do financiamento das culturas sustentáveis e os valores vão começar a ser desembolsados ainda nesse ano. A agenda de diversidade, que é mais um dos pilares aqui da nossa agenda ESG, é um dos pilares centrais das nossas convicções e da nossa cultura. E eu terminaria dizendo aqui que a agenda ESG sempre foi relevante para o Itaú Unibanco, mesmo antes de ser conhecida por essa sigla, né, que está tão em voga atualmente. É um tema que ganhou muita força, especialmente nos últimos 2 anos, e a crise causada pela pandemia da Covid-19 nos mostrou ainda mais a importância da atuação das empresas para a geração de impacto positivo na sociedade. Para nós é muito importante estar à frente desse movimento para auxiliar os nossos clientes, pessoas físicas e empresas, né, a participar de uma economia mais sustentável, né? Isso, para nós, é ESG na prática. Obrigado, João. Otávio de Lazari. Otávio, neste ano, o que avançamos? João, até para não... Bom, primeiro, antes de mais nada, bom dia a você, ao Isaac, a todo o nosso time da Febraban, e em especial a todas as pessoas, amigos que estão nos assistindo agora. Até para não me tornar repetitivo, porque acho que o Milton já deu uma boa panorâmica de tudo que está sendo feito, porque isso está sendo feito por todos os colegas que estão aqui, todos os bancos estão aqui, sejam títulos sustentáveis, sejam linhas de crédito disponibilizadas para empreendimentos sustentáveis. Então, para que a gente não seja repetitivo, eu gostaria de até abordar de uma outra forma. Eu acho que não só os bancos, mas a sociedade como um todo, as empresas, sejam elas grandes ou pequenas, eu acho que está todo mundo preocupado, trabalhando e refletindo a respeito desse tema. A gente tem acompanhado já os últimos 5, 6 Davos Forum que acontecem anualmente. O ano passado acabou não acontecendo, e a gente vê que já há 4 anos essa é uma temática que está no fórum de discussões com os principais líderes mundiais, e a gente sabe o peso e a importância disso. Mas eu até voltaria lá em 2015, com o Acordo de Paris, né, quando grandes decisões foram tomadas, alguns problemas aqui, outros ali, mas, de maneira geral, o mundo todo está se voltando e está preocupado com o Acordo de Paris. E a gente tem que reconhecer que a pandemia acabou sendo um acelerador, jogou luzes, jogou holofotes em cima desse tema de uma maneira muito mais contundente, não só pela tragédia da pandemia em si e pelas pessoas que, infelizmente, as vidas humanas que nós perdemos, mas que a sociedade em geral não pode mais virar as costas para isso, não dá mais para colocar isso no radar. Eu não me lembro, nos últimos 2 anos ou 3 anos, uma reunião sequer do Conselho de Administração do Bradesco que a gente não tivesse na pauta alguns temas que se referem a ESG. Então, esse é um tema preocupante, um tema que todos nós temos que dar o nosso melhor para poder, de fato, fazer com que eles sejam não apenas uma pauta constante das nossas discussões, mas de que, de fato, eles sejam incorporados no mindset das nossas organizações, dos nossos funcionários, dos nossos líderes, seja no mercado financeiro, seja qualquer ramo de atividade da economia, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. E eu acho que, para isso, e em função de tudo que aconteceu vindo lá desde o Acordo de Paris, o que a gente percebe é que as entidades, as associações, a sociedade civil e as empresas estão se preparando muito para a discussão que a gente vai ter agora na COP26 em Glasgow. Então, eu acho que esse vai ser um ponto importante para compromissos que toda a sociedade, todas as nações deverão tomar, assumir, para que a gente possa ter esse quadro de ESG, de fato, implementado com muita urgência, com muito senso de premência em todas as corporações. Então, acho que é um pouco este o caminho, né? O setor financeiro está fazendo o trabalho dele, como o próprio Milton já destacou, mas isso é importante, que isto não é um desafio, uma obrigação, um compromisso só do setor financeiro, mas ele tem que ser um compromisso da sociedade brasileira, do governo, da sociedade civil, das empresas, mas do mundo inteiro, para que a gente possa, de fato, ter um mundo melhor e deixar um mundo melhor para as gerações que irão nos suceder. Muito obrigado e um bom dia a todos. Muito obrigado, Otávio. Bom, eu daria a palavra agora ao Fausto Ribeiro.
Ô Fausto, o Otávio falou da discussão mundial, da importância mundial desse tema, onde o Brasil está dentro. E o Banco do Brasil tem uma importância grande, ele é relevante, por exemplo, no financiamento do setor agrícola, Bom dia que tem um peso enorme na economia brasileira e que depende também de uma boa imagem internacional. Qual é a visão sua do Banco do Brasil em relação a essa questão ASG? Perfeito, João. Muito obrigado pela pergunta, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado aí, um abraço ao querido amigo Isaac, aos demais colegas dos bancos aqui presentes. Então, os dois colegas que me antecederam colocaram muito bem a questão. Enfim, há muito ainda que ser feito, a gente sabe disso. Tá? Tem uma agenda aí da ONU, uma agenda 2030, uma série de direcionadores estratégicos. Também existe aí o Acordo de Paris, que o Otávio mencionou. A sociedade em geral vem nos cobrando, principalmente os jovens, né, que escolhem aquilo que vão comprar, levando em consideração, né, o comportamento das empresas. Enfim, escolhem também as empresas que vão trabalhar em função de uma agenda ESG. E também, gente, experiências internacionais na emissão de papéis, os bancos estão sentindo muito na pele, né? Isso vem uma cobrança muito forte em relação a essa agenda. O importante, nós, administradores das instituições grandes no Brasil, instituições financeiras, é nos preocuparmos em formação dos nossos líderes, tá? Essa é a abordagem que eu quero dar. Cada vez mais, nós temos que preparar os nossos líderes para nos sucederem com essa preocupação, tá? É uma questão do futuro das nossas empresas, tá? Não só uma questão de lucro momentâneo, tá? Nós precisamos encontrar os melhores caminhos para essa abordagem e precisamos rapidamente formar os nossos líderes. Bom, a gente vê no mundo também um crescimento muito grande de índices de formação de carteiras, tá? Isso é importante, porque isso já dá uma noção clara de quais são os papéis que estão ali dentro, são basicamente aquelas empresas que se preocupam com o meio ambiente. O Banco Central, do outro lado, também vem com uma agenda verde, né? Bancos como o nosso aqui do Banco do Brasil, que tem uma forte pauta no agronegócio, tem um impacto muito grande. Enfim, e o banco tem, desde 2021, aliás, bem antes até a gente já se preocupava com esse tema, mas no início desse ano a gente formatou uma agenda com 10 compromissos de longo prazo, tá? E essa agenda ela tem foco em 3 grandes frentes: negócios sustentáveis, investimentos responsáveis e gestão ESG de uma forma geral, tá? Bom, aí um exemplo, como é que a pandemia e também como é que as coisas foram aceleradas em função dessa agenda ESG. Nós já temos 22% da energia que nós consumimos aqui, chamados de energia limpa, tá? E a nossa estratégia até 2025 é 100% daquilo que a gente consumir, né? Nós vamos gerar essa energia aí, somente da fonte de fotovoltaica. Também temos, gente, algumas metas específicas para a agricultura, né? Nós queremos atingir 125 bilhões de negócios em agricultura sustentáveis até 2025. Hoje estamos com aproximadamente 100 bilhões. Nós estamos falando aqui do PRONAF, do Programa da Agricultura de Baixo Carbono, o ABC, o custeio do plantio direto. Temos também uma meta de atingirmos 15 bilhões de crédito em energia renovável até 2025 para todos os segmentos de clientes de uma forma geral. Hoje estamos com 5,9. Enfim, uma série de compromissos interessantes para reforçar a atuação do Banco do Brasil nesse tema. E aqui vale a pena ressaltar, por fim, nós temos no nosso portfólio de crédito, hoje na nossa carteira, 261,3 bilhões, tá, certificados, tá, pela certificadora Citam, Finanças do Bem, que representam aí para a gente 30% do nosso crédito, já com a certificação, né, de crédito sustentável. Pois bem, então era isso, pessoal. Em termos do Banco do Brasil, a agenda já em andamento, já em curso, e é um assunto que a diretoria do banco vem acompanhando e vem discutindo constantemente, e a gente vem dando todo o apoio para que o banco esteja o mais rápido possível, mais voltado para esse tema. Obrigado, João. Muito obrigado, Fausto. Bom, eu queria passar a palavra agora para o Pedro Guimarães, presidente da Caixa, que é um banco que tem um peso enorme em políticas públicas, na parte de saneamento, na parte de habitação. Então, Pedro, importante a gente ouvir a sua visão sobre essa questão. Bom dia a todos.
Aqui na Caixa, nós lançamos uma iniciativa chamada Caixa Mais Brasil. Já na segunda semana de janeiro de 2019, nós começamos a viajar pelo Brasil aos fins de semana e fomos para Roraima, depois Rondônia, Amapá, Acre, e não só nas capitais, mas no interior. E isso mudou a minha percepção de uma série de questões, tanto dessa questão de preservação da natureza, mas em especial com a questão social. A semana passada, nós tivemos 100 grupos da Caixa Econômica Federal, 6 por grupo, em 100 localidades diferentes, porque nós vamos financiar, preservar pelo menos 150 milhões de reais por ano, mais de 3 milhões de hectares, mas a cada visita, semana passada eu estava com um grupo na Floresta Nacional dos Tapajós, no Pará, estivemos também na reserva de Siriaco, no sul do Maranhão, e na Floresta Bom Futuro, em Rondônia. Essas foram 3 grandes exemplos. E o que está claro para mim? A gente pode botar o dinheiro que for para preservar a floresta, mas se não tiver o microcrédito, vai adiantar zero. Porque você tem, por exemplo, nessa reserva do Siriaco, são 8 mil hectares. Só que você tem 250 famílias que estão quebrando semente do babaçu no braço, na verdade, no facão, uma coisa impressionante, e ganhando epsilon, zero nada, por dia. Também a gente foi no Tapajós e uma outra semente para uma grande empresa, não vou falar o nome aqui, pagando zero quase, por toneladas de sementes que são vendidas. Ao passo que, se essa comunidade tiver um financiamento mínimo e conseguir, ao invés de vender a semente, vender o óleo da semente, aumenta de 50 a 100 vezes o valor. Então, para mim, eu acho fundamental essa estratégia. Mas algo que foi importante foi ter colocado 38 milhões de pessoas no sistema financeiro, que teve a ajuda de todos os bancos, com auxílio emergencial, que são pessoas que, como não estavam no sistema financeiro, iriam se financiar a 20% ao mês. Então, quando você tem uma pessoa nessa situação, morando na floresta, é óbvio que ela vai queimar a floresta inteira. Não adianta. Se ela não tiver um meio de subsistência para a família, vai adiantar zero. Podemos botar o dinheiro que for nas florestas. Isso, para mim, é uma questão muito importante. Então, eu conheço muito todos os presidentes aqui, a gente conversa bastante. Eu não tenho dúvida que o sistema financeiro brasileiro vai fazer a diferença, já está fazendo a diferença. E, no caso da Caixa Econômica, o que nós estamos fazendo é o envolvimento de todos os empregados, mas focando tanto na preservação direta das florestas, e aí não só as florestas, todos os biomas do Brasil, mas envolvendo o microcrédito e, por fim, todos os empregados, porque é muito importante. Não adianta ser uma iniciativa de alguém que esteja na presidência nesse momento, porque isso muda, e se todo o grupo não estiver alinhado, a gente não consegue realmente mudar. Mas eu tenho, para finalizar, conversado muito com o presidente Bolsonaro e, inclusive, a gente vai fazer um treinamento numa dessas florestas, vai passar o final de semana lá, porque isso é uma questão de governo. Então, eu falo aqui pela Caixa, mas falo pelo governo brasileiro. Essa questão de preservação é fundamental e não adianta só preservar, que é fundamental o financiamento de florestas, mas você tem que ter o outro lado social. Se as pessoas não tiverem utilização desse dinheiro e puderem se sustentar de uma maneira real, vai ter devastação. Isso não tem o que fazer. Muito obrigado. Muito obrigado, Pedro. Bom, eu passo agora a palavra ao Sérgio Real, presidente do Santander do Brasil, que é um banco com uma presença importantíssima no Brasil, mas é um banco de origem europeia, espanhola, no caso. Então, acho que o Sérgio pode nos dar uma visão bastante abrangente desse tema, que é uma discussão intensa aqui no Brasil, deve se aprofundar essa discussão, e no mundo é o tema do momento. Sérgio, com você. É um prazer. Bom dia a todos, né? Um prazer estar aqui com meus colegas, presidentes das outras instituições. Tudo já foi tão dito, né, e tão bem dito. Eu só gostaria de ressaltar alguns pontos. O primeiro grande ponto, e que o Pedro acabou de falar, que é a importância do sistema financeiro
no processo de inclusão financeira. A gente tem uma atuação, e não somos os únicos, longe disso, no microcrédito. A gente vem fazendo um trabalho já de anos, no chamado Prospera, 1.300 agentes trabalhando pelo Brasil afora. Não é fácil, mas é obrigação, né? Então, acho que essa questão do S é super importante. Essa agenda basicamente traz e remete para as instituições resultado é obrigação, propósito é escolha, né? Então, é como você define o seu propósito e o seu papel na sociedade, fora a questão daquilo que a gente tem que reportar, mas como trazemos culturalmente essa agenda para o CPF de cada colaborador dentro da organização. O CNPJ não é tão difícil de você mobilizar. Você tem conselho, você tem governança, você tem conselho fiscal e, claramente, você tem os acionistas. Mais difícil é fazer com que a gente consiga mobilizar 500 mil bancários e outros agentes do sistema financeiro que tragam essa agenda de verdade para o seu CPF. E o que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso, por exemplo, a gente está vivendo exatamente um momento espetacular que exemplifica isso. Um país que tem uma matriz energética altamente renovável, hídrica, obviamente sujeito agora, não só agora, mas todas as intempéries que ocorrem de forma climática. O Brasil fez um avanço super importante na matriz eólica e solar, mas ainda insuficiente para poder fazer frente a esses desafios que a gente está vivendo agora, na mão, então, das grandes termoelétricas e com o custo que isso traz para a sociedade como um todo. É muito interessante que a Europa, por exemplo, só para fazer ela não tem o benefício do hídrico e nem pode, né, se lançar a isso. Contudo, a Europa já está na segunda geração da transformação do solar, e um desafio que a gente ainda não tem aqui no solar, mas que a gente vai ser confrontado, é o uso da terra. Você não faz uma fábrica solar com menos de 2 ou 3 hectares para ter o mínimo de produção, o que é para a Europa um problema enorme. No caso das eólicas, as grandes primeiras, os grandes investimentos feitos, está havendo toda uma renovação do parque eólico hoje na Europa, e as hélices, não é muito claro como é que você dá cabo. Então você está criando hoje cemitérios de hélices dentro da Europa, que foram criadas lá atrás e hoje você indo. Então, mesmo na própria matriz puramente renovável, né, esse processo é um processo evolutivo de busca permanente de como é que a gente avança como sociedade. Isso é irreversível para essa sociedade de mais baixo carbono e pensando matrizes energéticas de maneira mais holística, né? E o Brasil, então, está aqui, claro, né, a gente com esse desafio importante na matriz energética. 2 últimos comentários. O comentário super importante, que foi a aprovação do marco de saneamento, e colegas aqui presentes tendo uma atuação super importante em viabilizar o financiamento de tudo que tem que ser feito no país em termos de saneamento. A gente acabou de ver a privatização no Rio de Janeiro, vamos estar agora confrontados, né, de forma positiva com o que vai acontecer no Rio Grande do Sul, e que isso seja uma onda catalisadora de realmente não tem rio limpo sem esgoto tratado. Então, não tem rio limpo sem educação na sociedade. Então, a gente tem que resgatar toda essa matriz de rios e até discutir de uma maneira muito mais estratégica e de longo prazo a navegabilidade dos mesmos. Super importante. E, por último, os primeiros exemplos dos certificados de descarbonização. A gente tem uma atuação, longe de sermos os únicos, meus colegas estão lá competindo comigo no CBio, dentro do mercado do biocombustível, pequeno, mercado que vai ficar em torno de 2 a 5 bilhões de reais, mas é a primeira semente de um mercado que tem registro. É perfeito? Longe disso. Mas já é uma primeira forma de se construir um mercado de descarbonização que até então, até 5 anos atrás, não existia. Sérgio, eu vou passar a palavra agora para o Roberto Salluti, que é o CEO do Banco BTG Pactual, depois da gente ouvir tantos aspectos dessa agenda. Roberto, agora é com você. Agora fica difícil, depois de 5 líderes tão comprometidos com essa agenda, de agregar alguma coisa. Mas, primeiro, bom dia a todos. É uma honra estar dividindo esse painel com 5 líderes e amigos que admiro tanto. E, sinceramente, acho que eu queria fazer uma reflexão aqui do ponto de vista do setor financeiro. Acho que a gente tem muito que se orgulhar. Seja ser precursor nessa agenda ESG, que nem o Milton falou, antes mesmo dessa sigla existir, seja no combate que acho que nós, todos os bancos como conjunto, ajudamos nessa crise sanitária e social recente,
seja no bom comportamento que a gente está incentivando via produtos financeiros, na agenda ambiental, social, nas nossas agendas internas de diversidade e inclusão, eu acho que a gente acaba levando muito pouco mérito ou crédito por ter abraçado essa agenda. E sendo assim, do ponto de vista prático, que a gente tem visto aqui do ponto de vista de mercado de capitais, as empresas podem fazer isso, abraçar essa agenda de uma maneira burocrática, né? Então eu estou em todos os acordos, eu passo em todas as diligências. Agora o que a gente aprendeu aqui, que foi o nosso caso, e a gente vê isso no caso de muitos clientes, é que quando as empresas incorporam os valores dessa agenda na sua cultura, isso se torna parte da matriz de decisão diária das empresas, dos financiamentos, dos seus negócios. Você tem, além de todos os benefícios intangíveis que foram mencionados aqui, para você atrair talentos, para você recrutar talentos, para você conseguir ter uma relação melhor com o seu cliente, ser premiado pelo seu cliente por isso. Agora, o que a gente tem percebido, seja no nosso caso ou no caso dos nossos clientes, é que quando você incorpora essa agenda nos seus valores, você acaba gerando valor financeiro para os seus investidores e para os seus clientes. Isso se reflete em custos de financiamento mais atrativos, em novas fontes de investidores, seja para renda fixa ou renda variável, porque você amplia a gama de investidores que você atinge. Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente emitiu em janeiro um Green Bond. Foi o cupom mais baixo já emitido por uma empresa financeira, por uma empresa brasileira. Isso só foi possível porque a gente atingiu uma gama de investidores que buscava oportunidades em bonds ESG que a gente não acessava antes, quando a gente acessava só o pool de investidores para mercados emergentes. Então, quando você abraça essa agenda, você também acaba tendo a criatividade para surgirem novos produtos e, com isso, terem novas linhas de receita gerando valor para os seus clientes. Eu vou dar para os seus clientes. Então, a gente está com um produto que a gente está lançando. Acho que, como alguns de vocês sabem, nós somos um dos maiores gestores de florestas comerciais do mundo na nossa área de gestão de recursos. A gente está lançando um produto novo, onde nós vamos comprar áreas degradadas, de pasto degradado. Metade vai ser floresta comercial, metade vai ser reflorestamento nativo. A demanda que a gente está vendo dos investidores internacionais, institucionais para isso é fantástica, porque como todo mundo precisa buscar ser carbono neutro, isso é uma maneira de você realmente se tornar carbono neutro, ainda mais se você, na floresta comercial, industrializar esse produto e não queimá-lo jogando o carbono depois. A gente está realmente surpreso com a demanda e é um produto de retorno bom. Isso só é possível porque você começa a incorporar esses valores na sua matriz de decisão diária. Então, é isso. Acho que não tem muito mais a contribuir do que meus colegas falaram, mas assim, o que a gente está vendo aqui do ponto de vista de geração de valor para os investidores e para os clientes, quando as empresas realmente resolvem incorporar isso de maneira séria nos valores, na cultura da empresa, os resultados são muito bons. Muito obrigado, Roberto. Eu acho que eu tenho um tempinho ainda nesse primeiro bloco, esse tema é tão importante. Se os senhores me permitirem, eu vou fazer uma provocação e vocês fiquem livres para comentar. Essas mudanças de percepção da sociedade, mudança de paradigma tecnológico e, no caso da questão ambiental, uma consciência que vai se aprofundando e se estendendo, às vezes esses movimentos eles vão numa determinada velocidade e, de repente, ganham uma velocidade maior e as transformações acontecem mais rapidamente. Eu perguntaria, a questão que eu coloco para vocês é o seguinte, para vocês responderem rapidamente, será que o Brasil, a questão no Brasil aqui, ela está próxima de um ponto de virada desse, ou seja, que a sociedade, no seu todo, da sua consciência, pode ter uma mudança mais rápida, talvez, do que a gente tenha tido nos últimos anos, nas últimas décadas? Quem quer pegar? Posso falar? Sim. Otávio. Eu acho que sim, João. Eu acho que existe esta preocupação e este movimento ele vai ser natural. A gente tem que entender que o Brasil é um país de dimensões continentais. Não é simples você fazer isso dentro do nosso país, e um país que, além de ter dimensões continentais, nós somos um país em desenvolvimento. Nós temos ainda problemas extremamente sérios, mas que não podem ser tratados
com a exclusão de toda a agenda ambiental, social, principalmente social e ambiental, que a gente tem no nosso país. Mas eu acho que este movimento ele está se acelerando, não é um movimento que nós vamos esperar os outros fazerem alguma coisa para nós depois começarmos a fazer. Naturalmente, eu diria até que obrigatoriamente o nosso país tem que estar inserido, porque nós temos a maior reserva florestal do mundo, o mundo inteiro olha para o Brasil com muita preocupação, acho que com muita inveja e também com muita preocupação por nós termos os recursos naturais que aqui temos. Então, eu acho que isso é absolutamente indissociável, quer dizer, o Brasil vai crescer a sua economia, vai crescer a tecnologia, mas isso não dá para dissociar do crescimento, da evolução e do respeito à agenda ESG. Alguém mais? Eu vou seguir aqui o Otávio. Só algumas considerações, João, que vale a pena pensar. Nós acabamos de lançar um cartão de crédito PVC reciclado e o fornecedor estava na China, né? E vamos, obviamente, ajudar aqui a um fornecedor local, ter a escala, etc. Eu acho que também a própria indústria financeira tem que olhar a sua cadeia de uma maneira mais abrangente para trazer para cá transformações na cadeia de suprimentos. Então, aqui fica uma primeira reflexão. A segunda reflexão é que o Brasil vai ter dilemas, já temos dilemas agora super importantes e estratégicos. Enquanto o mundo vai para o carro elétrico, nós temos uma matriz energética de etanol espetacular. Então, como é que o carro elétrico conversa com o maior produtor de etanol do planeta? Vamos migrar por carro elétrico quando a gente tem o etanol? Como é que é essa discussão? Nos tornamos exportadores de petróleo no momento da velocidade que está tomando o planeta de ir em rumo a uma economia de baixo carbono. Como é que isso fica, o gás, que está sendo encontrado de maneira espetacular dentro desse novo mundo que se mostra muito mais interessante e a tecnologia avançando nesse sentido? E claramente aqui o Pedro lançando Minha Casa Minha Vida com placas solares, né? Já deixando... Então, esses são dilemas que estão aqui na nossa frente. A indústria automobilística que está no Brasil hoje vai ter que decidir se vai embarcar por um carro elétrico ou vai efetivamente consolidar o carro híbrido no motor. Então, aqui, enfim, exemplos de coisas práticas que estão aqui batendo na porta de forma estratégica. Alguém mais quer fazer algum comentário ou encerramos o bloco? Fique à vontade. Bom, do Brasil, Fausto. Então, eu acredito que a agenda ela vem seguindo o seu curso naturalmente. Tá? O próprio Otávio comentou aí que nós temos um país de dimensões continentais. Os nossos jovens já com uma cabeça muito voltada para essa agenda, tá? Mas eu acredito que nós, bancos, podemos sim acelerar algumas coisas, né? Nós podemos servir de veículo para auxiliar os nossos clientes a entender melhor essa agenda, tá? Talvez aí, nessa disseminação com os clientes, ajudá-los a compreender e também criar suas próprias agendas, enfim, para que o processo seja mais rápido e mais efetivo no curto prazo. Então, do ponto de vista aí, do que eu acredito que nós temos um papel importante nessa disseminação, sim, junto aos nossos clientes. Pedro, quer comentar alguma coisa? Milton? Eu sempre falo bastante, Milton. Pedro, por favor. Não, de forma alguma. Eu passo a bola para o Pedro aqui e falo depois. Tá bem. Boa, não, então... o que me deixa mais impactado, várias reuniões que a gente tem de governo, acho que foi interessante o que o Rial falou sobre as PAs, né, que estão as questões eólicas. A gente também tem uma discussão em relação às placas de captação solares. E viajando pelo Brasil, pode parecer que estou falando, mas mudou a minha vida, né? Estava agora lembrando a semente de andiroba. Um calor gigantesco. Para secar, o pessoal põe uma estufa de plástico. As pessoas passam 10 horas por dia com cabo de vassoura, pegando a semente de andiroba de um lado para outro. Eu não lembro, mas é um valor risível o saco de 10 ou 20 quilos de andiroba.
a questão de quebrar lá aquele coco, quebra com um facão. Não sei como é que as pessoas não perdem os dedos. Então, na minha opinião, eu vou reforçar, e a Caixa tem realmente esse papel primordialmente social, a gente tem uma questão muito premente, que a gente não vai conseguir resolver a questão ambiental sem resolver, em paralelo, obviamente, a questão social. Porque nós temos uma diferença brutal entre as cidades e os estados do Sudeste, por exemplo, e o interior do Norte e Nordeste. Eu sou carioca e eu lembro muito bem das minhas idas a algumas comunidades, na época lá mais novo do ano, no Rotaract, a gente ia e doava comida e etc. Aquilo que eu via era, para mim, o ápice da necessidade humana. Quando a gente está viajando pelo Brasil, é uma coisa totalmente diferente. Então, só para reforçar aqui, eu acho que isso é o maior desafio que a gente tem como país, e isso é algo fundamental. Se a gente não conseguir resolver isso, a gente vai ficar tentando. Essa questão que o Salute falou das florestas e etc., eu acho muito interessante. E realmente, em algumas das florestas nacionais, isso já acontece. Você já tem uma exploração pequena, terceirizada, onde você faz a reciclagem. A cada 30 anos se corta algumas árvores de novo. E aí quem está falando é o pessoal do ICMBio. Eles falaram, Pedro, esta é a única maneira, em algumas florestas, de preservar. Por quê? Porque algumas delas ficaram próximas das cidades. Então, quem é que faz a pressão? São as pessoas, os comerciantes, etc., e muitas vezes questões lá de tráfico, etc. Então, só dando para vocês o feedback dessa questão social que me impressionou, porque eu tinha a impressão que as florestas do norte, por exemplo, estavam mais protegidas. Mas o que acontece, nós temos florestas de 200, 300, 500, 1 milhão, 2 milhões de hectares, mas que não estão tão protegidas assim. É importante ter isso de uma maneira muito paralela. É só esse reforço que eu quero dar. Muito obrigado, Pedro. Bom, encerramos esse primeiro bloco. Daqui a pouco a gente volta com mais uma rodada de perguntas. Até daqui a pouco. Pô, Milton, você não vai falar? Tirei o espaço dele. Vai ficar bravo comigo, hein? Não vou não, Pedro. Não vou não. Fico para uma próxima. Vai lá, João. O que tem mais valor para você? Otimizar seu tempo? Reduzir custos? Garantir mais segurança? Estar atualizado com a evolução do mercado? A Brinks sempre trabalhou para criar soluções em gestão de dinheiro que acompanhassem a evolução do mercado e da tecnologia, mas que de alguma forma cuidasse do que tem mais valor para você. De um jeito prático, moderno e agora mais digital. Vem com a gente. O que tem valor, tem Brinks. Welcome to the future. Good news. It has everything you ever dreamed. And the banking here is just as advanced as everything else. The future is looking great. Don't you wish you were here? The good news is all this banking technology is available right here, right now. We may be waiting for jetpacks and flying cars, but together we can build the bank of the future today.
2020 foi um ano muito desafiador para todas as indústrias. E não podia ser diferente com o segmento financeiro. Com o crescimento na adoção dos canais digitais, ficou cada vez mais importante para um cliente ser bem atendido. Isso se torna um fator decisivo na seleção e fidelização a uma marca. É importante que as empresas acompanhem essas transformações sociocomportamentais. Adequar-se a essa nova realidade é essencial para as empresas que pretendem se manter relevantes no mercado. 41% dos profissionais fora da área de TI estão construindo seus próprios softwares. Junte-se à No Code Revolution. Com um design intuitivo e workflows inteiramente customizáveis, com o Pipefy você pode criar suas próprias soluções em minutos. Tá esperando o quê? Você sempre tem uma escolha. Escolha se juntar à No Code Revolution. Teste o Pipefy agora. The world around us is experiencing rapid changes, and the finance industry is no exception. From real-time processing to innovative automation, InterSystems gives you the power to make faster and smarter decisions. Our data platform allows you to make sense of your vast and valuable data, so you can work intelligently and stay agile, all while protecting your organization and your customer. Because with InterSystems on your side, you can face even the most volatile market with confidence. InterSystems. Precisa que o seu processo de onboarding de cliente seja rápido e seguro? Avalie a consistência das informações cadastrais dos contatos antes de efetivamente se tornarem clientes. Verifique se o prospect está em compliance e previna-se de possíveis fraudes. Aprove o maior número de clientes com o menor custo e risco possível. Ofereça a melhor experiência de abertura de conta para seus clientes e faça o monitoramento durante toda a sua jornada. Transforme o onboarding de seu Digital Banking com Big Data Analytics. Conheça as soluções Nelway. Com o Cyberbank Core, você pode definir novos produtos e serviços baseados em uma poderosa combinação de serviços atômicos pré-construídos com definições prontas para usar. E para os bancos que querem criar um ecossistema digital e construir uma experiência excepcional para seus clientes, oferecemos o Cyberbank Digital. O Framework CX ajuda você a construir uma experiência responsiva em aplicativos móveis e entregar um banco conversacional. Você está pronto para se diferenciar com o Cyberbank? É hora de conversar com a Technisys. Dados movem o mundo. Você está preparado? Somos a Serasa Experian, o maior banco de dados da América Latina. Com expertise global, transformamos dados em informação que ajuda consumidores a prosperar e empresas a tomar as melhores decisões em marketing, crédito, cobrança, autenticação e prevenção à fraude. Nosso propósito? Explorar o poder dos dados para construir uma sociedade mais justa e um futuro melhor para todos. Serasa Experian. Dados para gerar resultados. Minha mãe fala que o trabalho dela tá muito diferente agora. Mas eu nem acho que tá tão diferente assim. Antes ela fazia a reunião com um montão de gente. E agora ela continua fazendo. Continua tendo uma mesa com tudo novinho e vendo de perto o trabalho de todo mundo. Só uma coisa que mudou mesmo. Hoje é ela que visita o meu escritório. Vivo Empresas. Soluções personalizadas de home office para sua empresa. O que nós, brasileiros, temos em comum? A gente acredita, coloca energia, recomeça. No Banco do Brasil não é diferente. Nós tornamos projetos possíveis, porque quando um brasileiro vence, o Brasil vence junto. A gente sempre está aqui para as conquistas do dia a dia e para aqueles sonhos que transformam vidas. Vem ser cliente, Banco do Brasil, para tudo que você imaginar. O que acontece ao combinar curiosidade e capacidade? É possível superar qualquer desafio. Com o SAS Vaia na nuvem, você domina os dados e é capaz de chegar a todas as respostas. SAS. Curiosity Forever. Em que os bancos investem? Os melhores em inteligência de dados. Com Analytics e IA, ajudamos a romper silos para tornar seu banco mais ágil e seu cliente mais feliz. SAS. Curiosity Forever. Para nós, a tecnologia está a serviço da sociedade e nosso compromisso tem profunda relação com o futuro das pessoas. Por isso, desenvolver soluções inovadoras e à frente do nosso tempo é nossa motivação. Nosso compromisso é com o seu futuro. Tiviti, seu futuro, nosso desafio.
Oi, pessoal. Eu sou o Luiz Landi, sou o gerente de contas da Altzero responsável pelo Brasil, e eu estou passando aqui para convidá-los a nos visitar no nosso stand no CIAB 2021. Venha conhecer um pouquinho mais da plataforma de gestão de identidade e acesso mais robusta e escalável do mercado. Estou esperando vocês. Um abraço. Voltamos com esse bloco para continuar o nosso debate dessa abertura do CIAB, que nós recebemos os presidentes dos 6 principais bancos do país, Milton Malui, que é do Itaú Unibanco, Otávio de Lazari Júnior, do Banco Bradesco, Fausto Andrade Ribeiro, que é do Banco do Brasil, Pedro Guimarães, da Caixa Econômica, Sérgio Rial, do Santander e Roberto Salute, do BTG. Sérgio Rial, Santander, no Roberto Salute. Para os senhores, que é o seguinte, nós já estamos há mais de um ano da pandemia, que foi um desafio mundial, um desafio para as pessoas, para as sociedades, para a ciência, enfim, e vamos tratar disso agora sob o ponto de vista da economia. Quer dizer, o processo de vacinação no mundo está avançando, nós temos uma recuperação da economia, mas no caso brasileiro aqui, eu gostaria de saber dos senhores o seguinte, qual a intensidade, qual a característica e quais os desafios para a sustentação desta recuperação. Como eu vou inverter a ordem agora, o último foi o Roberto Salute. Salute, agora você é o primeiro. Obrigado, João. Olha, eu lembro quando a gente estava aqui ano passado, acho que foi logo no início da crise do Covid, ainda tinha muita incerteza. Agora existia um consenso que aqui entre nós, que era muito importante um apoio social, muito importante o apoio aos programas que o Banco Central estava liderando para ter certeza que o crédito chegasse na ponta, que a economia fosse irrigada, e o consenso que assim que se tivesse vacina, tinha que se buscar a vacinação. Passado um ano, eu acho que, para qualquer um de nós aqui, acho que a crise financeira, econômica, né, tirando de lado todo o desastre humanitário, perda de vidas, que isso não tem preço. Agora, do ponto de vista econômico, acho que a crise foi muito menos pior do que qualquer um imaginava. Vamos olhar o PIB do ano passado, menos 4,5%, se eu não me engano. O PIB esse ano, pessoalmente, eu acho que vai ser acima de 6%. Né? Você teve um gasto fiscal extraordinário com apoio de toda a sociedade. Os programas de crédito, que nem eu já mencionei. Agora, o que eu acho que está deixando a gente ter uma recuperação muito forte, obviamente, tem as vacinas, e tudo indica que aí, início de setembro, já vamos estar com a maioria da população brasileira com uma dose. Eu acho que o Brasil, diferentemente do mundo, você vê pelos grupos de idade, 95% da população vai querer se vacinar. Então, acho que a gente, em breve, avançando agora para as pessoas com 40 anos, em breve para 30 anos, a gente vai começar a ver, na minha visão, uma melhora significativa no número de casos, de internações e de mortes. Agora, a economia está se recuperando porque a gente não exagerou na dose. A gente teve, como país, a disciplina de, uma vez passada a crise, ou quando passar, voltar a ter responsabilidade fiscal, voltar a ter, digamos, o mesmo padrão do que vinha acontecendo no mercado, de deixar o mercado determinar mais as decisões financeiras, de menos estatismo, menos direcionamento, né? A gente está vendo uma explosão no mercado de capitais. A gente conseguiu aproveitar o momento da crise para realmente levar o juro no Brasil para níveis que ninguém jamais imaginou. Então, a coleção de você tomar medidas extraordinárias em momentos extraordinários e depois ter a disciplina de retomar a disciplina fiscal, monetária, de crédito, passado esse período extraordinário, é o que está nos deixando viver esse momento que eu acho realmente bom, de recuperação muito, muito forte, né? Nós estamos agora com PIB talvez acima de 6, que era algo inimaginável, realmente uma recuperação em V que muitas pessoas tinham dúvidas. E com um custo social que foi grande, mas acho que dado todo o programa de apoio social, programas sociais, toda a mobilização da sociedade civil como um todo, os programas de crédito também acabou sendo menor do que imaginado. Acho que realmente, infelizmente, a gente teve a crise de sanitária, de saúde, de vidas que realmente é muito triste. Agora, eu acho que, pelo menos na minha opinião,
concluindo, está muito melhor do que eu esperava um ano atrás, e eu fico feliz de ver que a nossa classe política está tendo a disciplina de não se iludir e querer manter políticas excepcionais em tempos normais, porque eu acho que isso teria um custo enorme para o país no futuro. Ô Sérgio, quer pegar a palavra agora? Pego. Eu não concordo com tudo que o Salute falou, mas talvez trazendo um viés diferente, é que o 6%, obviamente, também está sendo muito ajudado pelo ciclo de commodities, né? E, obviamente, o agro, dado a preponderância do agro que ele tem no PIB, está se beneficiando. Tendo dito isso, então acho que nós todos aqui temos um trabalho importante junto ao dono do restaurante, ao dono da pequena loja, porque muitos deles realmente desapareceram. Apesar de tudo que foi feito, e tudo que foi feito, eu acho, em termos de atuação, seja dos programas que foram lançados, que eu acho que foram mais importante do que o próprio programa, foi a velocidade com a qual o programa foi aprovado e nós e os agentes do sistema financeiro foram capazes de fazer com que o crédito chegasse onde tinha que chegar. Mas, obviamente, que tem aqui milhares e milhares de negócios que desapareceram e essas empresas, essas pessoas têm que recomeçar. Então, o 6%, ele também traz um nível de desigualdade, melhor 6% do que não tê-lo, é claro, mas pensar na questão de como a gente pode fomentar a esse microempreendedor voltar a operar e se beneficiar de 6%, acho que é algo importante que a gente tem que refletir. A segunda coisa, que eu acho que o Salute também falou super bem, é o desenvolvimento do mercado de capitais, né? Eu acho que isso tem, ou seja, talvez uma poupança interna forçada, que ela acaba acontecendo por conta da pandemia, mas que, certo ou errado, continua beneficiando o desenvolvimento de uma indústria de fundos extremamente vibrante, que tem um papel fundamental na alocação de poupança do país. Então, acho que isso continua, e as empresas. E o último ponto que eu faria, que eu acho que é um ponto de alerta, 6% com uma série de restrições que nós temos ainda no lado da oferta, a inflação é, obviamente, inquestionável. Então, poder voltar à meta, ao meio da meta, eu espero que seja em 22, mas talvez só aconteça em 23. E aí eu acho que o Brasil tem uma oportunidade única de abrir o seu mercado de maneira estruturada, mas abrir o mercado de maneira irreversível. Está aí a indústria de aço, cimento, não importa onde você toca, né, existem nós na cadeia de suprimento de vários setores, de várias cadeias, que estão impactando esses 6%. Então, temos uma oportunidade aqui também de pensar estrategicamente como abrir, não abrir pelo abrir, mas não perder essa oportunidade de fomentar a abertura da economia brasileira. Eu acho que seria muito triste. Eu vou passar a palavra para o Milton. Milton, é este o cenário com que o Itaú também trabalha? Ou seja, qual a característica dessa retomada, quais os desafios que a gente tem pela frente? Olha, eu concordo aqui com os meus colegas, os pontos que foram trazidos. Eu faria também algumas considerações adicionais apenas. A gente, sim, vê de forma positiva a expectativa para 2021. Ainda não estamos vendo acima de 6, que o Salute comentou, mas estamos vendo acima de 5, ordens de magnitude aqui relativamente altas. Acho que isso tem uma questão muito clara, acho que o país reagiu rápido, Banco Central, Ministério da Economia, muito rápido em entender quais eram as dificuldades e como a gente deveria expandir os gastos no ano passado, e foi fundamental para essa retomada, não só através dos programas governamentais, em que a Caixa aqui teve um papel preponderante, mas também, eu me refiro ao auxílio emergencial, mas também nos programas de governo, né? Então, só lembrando que no começo da crise no ano passado, os bancos, de alguma forma, sendo questionados se não havia um represamento de liquidez e se os bancos, de fato, iam colocar os seus balanços a favor dos clientes, né? Então, eu acho que a indústria como um todo, e aqui fica os cumprimentos para todos os meus colegas que estão aqui presentes e para as instituições que não estão, tiveram um papel de protagonismo muito relevante ao longo do ano passado, ao longo desse ano, e continuam tendo, né? Seja através de liberação de recursos, lembrando que o sistema liberou mais de 4,5 trilhões de reais ao longo do ano passado, o saldo das carteiras cresceu por volta de 18%, são crescimentos muito relevantes, num momento muito delicado, e todos os bancos aqui
flexibilizaram bastante as linhas de crédito para ajudar os clientes, e aí todos os segmentos, como o Sérgio bem falou, essa percepção de crescimento do PIB ela não é uniforme na economia, então tem alguns setores, como o agronegócio, de fato, tendo resultados muito favoráveis, preços de commodities aqui nos níveis mais altos históricos, mas outros setores sofrendo bastante, principalmente o setor de serviços, o pequeno empresário tendo bastante dificuldade. E aqui vem o nosso papel de fato, ajudar esses empresários a passarem pela crise, seja através de linhas do próprio balanço ou nas linhas que foram conduzidas aqui em conjunto com o governo, Pronamp, Folha de Pagamento, FGI, CGE, em que os bancos tiveram bastante protagonismo também na liberação desses recursos. Eu acho que o desafio que fica é não olhar isoladamente o ano de 2021 e fazer a comparação com o ano de 2020. É verdade que tem uma recuperação em V quando a gente olha um ano contra o outro, mas o nosso desafio ainda é o crescimento sustentável e de médio e longo prazo. Então, as nossas expectativas para 2022 já contêm aqui um crescimento mais tímido do que a gente deve observar esse ano. A gente vê algo mais próximo de 1,8%, 2% ano que vem. Tem uma questão de base, naturalmente, mas acho que a mensagem que fica é a disciplina que a gente deve continuar tendo, sem espaço fiscal como a gente já teve no ano passado, para entrar com uma agenda muito forte de produtividade, de investimento, de crescimento, e fazer com que a economia avance, né, com as próprias pernas. E, de novo, acho que os bancos têm um papel aqui muito relevante nesse sentido. Então, é assim que eu vejo. Acho que a gente deve, de fato, focar 2021. É o ano das reformas, e essa tem que ser a nossa prioridade máxima. E lembrando que a nossa maior e melhor política econômica nesse momento é a aceleração da vacinação. Não há nada melhor. O país e as empresas, na sua grande maioria, reaprenderam a operar nesse cenário. Então, a gente vê, de fato, os indicadores da atividade vindo de forma bastante positiva. Acho que está todo mundo reaprendendo. Nós mesmos, né, no momento da crise, tivemos que reaprender a trabalhar aqui o nosso modelo de presença física, todos os bancos operando muito forte com home office. Enfim, está todo mundo se virando da forma que é possível, mas a gente precisa enfrentar uma agenda de produtividade, de crescimento sustentável de longo prazo. Eu acho que esse tem que ser o nosso foco e objetivo para o que vem pela frente. Muito obrigado, Milton. Eu vou passar a palavra para o Otávio. Otávio, a gente acabou de ouvir aí uma análise mais ou menos geral, digamos assim, bastante otimista em relação ao desempenho da economia brasileira este ano. Mas parece que em relação a 2022 ainda temos mais perguntas do que respostas. Eu queria ter a sua visão desse cenário, falando, claro, de 2021, mas também a gente tentando fazer um exercício, uma projeção para o ano que vem. João, 2021 tem um pouco de efeito estatístico também, e da terra arrasada que a gente veio de 2020. Por isso, desse crescimento que a gente fala em 5%, o Salud já falou até de 6% aí, considerando até que, apesar de todos os gastos ocorridos, muito provavelmente a dívida pública vai ficar ao redor de 85% do PIB, quer dizer, é muito melhor do que os quase 100% que se falavam aí até poucos meses atrás. Isso tudo, de fato, é verdade, mas nós temos um desafio de continuar crescendo. E nós temos dois aspectos importantes. Primeiro, o Sérgio comentou bem, vai ser muito difícil segurar essa inflação. O Banco Central vai ter que utilizar de todos os instrumentos de política monetária para poder segurar essa inflação, porque ela, de fato, vai correr os salários, e o pior, ela correr os salários dos mais pobres, não dos mais ricos. Então, esse é o grande problema. Então, é controlar essa inflação, observando e mantendo essa disciplina fiscal que a gente vai ter. Portanto, é absolutamente condição sine qua non que o governo, que a gente, que o Brasil consiga fazer as privatizações. Nós já tivemos algumas privatizações de muito sucesso, agora, recentemente, a cidade do Rio de Janeiro. A Eletrobras está no caminho. A gente precisa acelerar esses processos de privatização, porque isso está trazendo o capital estrangeiro. Quem participou dessas privatizações foi basicamente capital estrangeiro. Então, tem uma potencialidade muito grande. A outra é a gente trabalhar muito fortemente nas reformas. Assim, eu não diria nem a reforma tributária, mas eu chamaria de simplificação tributária. Essa semana saiu um estudo de um instituto muito conceituado. O Brasil é o país em que se gasta mais horas para poder pagar impostos. Nós gastamos 1.500 horas por ano somente para pagar impostos. Uma empresa gasta 1.500 horas, em média, somente para pagar impostos. Então, veja
a teia de problemas burocráticos que a gente vive no Brasil. Então, é lógico que uma reforma tributária seria o sonho de consumo, mas o ótimo inimigo do bom. Então, se a gente pensasse numa simplificação tributária, onde você tivesse uma redução desse tempo gasto para que o empresário possa fazer a gestão da sua empresa e se dedicar mais tempo para o crescimento dela, já seria um grande passo a ser tomado, né? Além, lógico, do aspecto aí da reforma administrativa, que é muito importante. Então, acho que esses são ingredientes, ou serão os alicerces que vão dar a sustentação necessária para que a gente consiga atravessar essa ponte aqui, esse viaduto de 2021 e entrar em 2022, apesar de ser um ano eleitoral, mas o país tem tudo para continuar crescendo. As expectativas para o ano de 2022 não são boas, a expectativa de crescimento do PIB é muito baixo para 2022, e nós temos condições de reverter essa expectativa à luz de tudo isso que os nossos colegas, meus colegas já comentaram, inflação, problema tributário. Agora, os bancos, eu acho que estão muito bem preparados para isso. E aqui eu até gostaria, me permite estender mais um minuto, o Milton já falou sobre isso. Como é que a gente atravessaria esse momento de dificuldade, de crise, de pandemia, se não houvesse esses 6 bancos que estão aqui para poder fazer a distribuição, por exemplo, do auxílio emergencial? Que aqui o Pedro foi extremamente humilde, chamou nós e falou: me ajudem a fazer isso, porque sozinho eu não dou conta de fazer. Os nossos funcionários foram... a nossa categoria profissional foi escolhida como serviço essencial e nós tivemos que distribuir. Então, ainda bem, e aqui não cabe nenhum exagero, mas foram esses 6 bancos que aqui estão, que conseguiram distribuir o auxílio emergencial para mais de 50 milhões de pessoas que não teriam nenhuma condição de ter isso se não houvesse isso. Se os bancos não tivessem a distribuição das linhas de crédito como foram feitas para as pequenas empresas, o Milton destacou muito bem isso. Então, acho que o trabalho também social que esses bancos que aqui estão fizeram ao longo da pandemia foi fundamental para que a gente conseguisse atravessar, com todos os problemas que nós e o mundo atravessamos, mas conseguimos atravessar. E podem ter certeza que ao longo do próximo ano, desse ano 2021, de 2022, continuaremos a estar presentes aqui para poder continuar fazendo esse desenvolvimento, porque nós não somos bancos que chegaram aqui o ano passado. O Banco do Brasil tem mais de 100 anos, a Caixa mais de 100 anos, o Bradesco, o Itaú, 80, quase 100 anos, o BTG, mesma coisa, Santander, idem. Um banco estrangeiro que acredita no nosso país e está aqui. Os outros todos foram embora, ele está aqui acreditando no nosso país. Então, acho que esse é um pouco do cenário que a gente não poderia deixar de falar. Mas, enfim, eu acredito que a gente tem uma expectativa, apesar de uma expectativa pequena para o ano que vem, eu acho que a gente tem como mudar esse jogo do mesmo jeito que a gente mudou o jogo agora no ano 2021. Muito obrigado, Otávio. Eu passo a palavra para o Pedro. Pedro, qual é a visão sua da Caixa Econômica, enfim, para esse cenário que caminha, de alguma maneira, para fechar o ciclo da pandemia e o cenário econômico? Eu penso que é muito importante. Eu lembro, ano passado, quando nós estávamos conversando no governo, e as expectativas eram de uma queda de 10% do PIB, era de uma fragilização na economia muito severa. E em 3 dias da aprovação do auxílio emergencial, a gente já tinha pago 6 milhões de pessoas. Em 20 dias, 50 milhões de pessoas. Então, eu penso que o que aconteceu ano passado, se não houvesse essa questão política, da maneira como existe hoje no Brasil, teria sido valorizado de uma maneira única. Nós bancarizamos, de fato, 38 milhões de pessoas que, antes dessa questão, pegavam dinheiro a 20% ao mês. E que, muito em breve, a gente não lançou ainda o microcrédito, porque estamos ainda no meio do auxílio, vão poder tomar dinheiro a 2%, 3% ao mês, pelo celular. Então, isso, para mim, é algo que vai além do momento da pandemia, que é muito grave da questão. Ninguém consegue, quer dizer, é muito emblemático o que está acontecendo da parte no mundo inteiro
das vidas, isso aí todos nós ficamos muito tristes com isso é óbvio, mas do lado da economia, vamos deixar claro aqui, nunca houve financiamento às micro e pequenas empresas, nunca as microempresas tiveram financiamento a taxa nenhuma, a 3,5% ao ano, nem a 3,5% ao mês. Isso começou exatamente ano passado. Elas tinham que ir em factoring, quando as factorings emprestavam para elas. A Caixa Econômica Federal, antes dessa gestão, do governo Bolsonaro, para 2 empresas, emprestava o mesmo que nós emprestamos para 300 mil. E uma dessas 2 não pagou. Então, era óbvio que a maneira como a Caixa era utilizada era uma maneira errada. Tanto que o balanço fazia 3 anos que não era reconhecido. O FGTS nem se fala, 10 anos. Então, na minha opinião, parte do que aconteceu foi porque, ao invés de ficar emprestando para a empresa que não ia pagar, e algumas pessoas ficando ricas, o foco da Caixa se virou para quem não tinha dinheiro. E nós batemos todos os recordes ano passado de empréstimos. Nós nunca emprestamos tanto do crédito imobiliário, nunca fizemos tantas operações de seguros, crédito consignado, ou seja, e nunca emprestamos tão pouco para as grandes empresas. Zero. Grande empresa não precisa da Caixa. Ao fazer isso, o que nós entendemos é que a gente mudou a estratégia do banco. Ao invés de patrocinar clube de futebol, como a gente estava falando antes, vamos preservar as florestas. É isso que é o papel. Então, na minha opinião, não é dado valor ao governo federal, ao governo brasileiro, que efetivamente merece. Eu lembro muito das conversas no meio do auxílio, todas as dificuldades operacionais que a gente teve, inclusive de meios de pagamento. E os bancos aqui sabem exatamente o que eu estou falando. Foi muito, muito, muito intenso e foi muito difícil. Eu quero reforçar também o seguinte, a gente abriu o capital da Caixa Seguridade, foi a primeira abertura de capital de uma empresa do Grupo Caixa Econômica Federal. 55% foi para o varejo. E semana passada acabou o lock-up. Eu estou falando um pouco técnico aqui, mas como eu entendo que várias pessoas estão no mercado, vão entender. O grande receio é que com o final do lock-up, 2,5 bilhões, quase 3 bilhões, que seriam liberados para as pessoas venderem, ia ser um desastre. Aconteceu o contrário, a ação subiu 10% só nesses últimos 8 dias. Tanto que o próximo IPO da Caixa Econômica Federal, em sendo aprovado internamente, eu vou passar para 80% no varejo. 80%. Acabou. É uma revolução de mercado de capitais, como acontece na China, como acontece nos Estados Unidos. Abrir o capital de empresa para fazer 200, 300 milhões de reais, na minha opinião, tem que ser no varejo. Isso vai ser uma revolução no Brasil, porque ao invés da gente fazer 40 ou 50 IPOs, vai fazer 1.000. E vai fazer IPO de 10 milhões, de 30 milhões, de 40 milhões. Porque isso é uma demonstração de que você tem uma fonte alternativa de captação. Aí sim a gente, na minha opinião, muda estruturalmente o crescimento do PIB. Porque as empresas podem utilizar os bancos de uma maneira complementar. Só que o que acontecia antes desse governo? Você não tinha abertura de capital com menos de 1 bilhão de reais, todos aqui sabem muito bem, dependendo de 3, 4 investidores âncora, investidores institucionais e investidores brasileiros. A abertura de capital da Caixa Seguridade é um marco no mercado de capitais, porque nós só fizemos, a Salute está aqui vendo, ele sabe exatamente o que eu estou falando, porque a gente tinha o varejo. Senão, haveria uma disputa muito grande. Então, eu só quero reforçar o seguinte, eu acredito que a gente vai ter um crescimento maior ano que vem. Existe uma série de questões que, na minha opinião, não estão sendo precificadas ainda, como não foram ano passado, e muito vem da atuação dos bancos, que estão sendo, como todos falaram aqui, foram decisivos no crescimento. Porque, ao invés de botar o pé no freio, todos, no momento mais difícil, ampliaram as linhas de crédito. E, como eu falei, cada um no seu segmento. A Caixa não emprestou para grandes empresas, mas todos os outros aqui emprestaram, num momento muito delicado, quando talvez não fosse para emprestar.
Agora, ao invés de botar o pé no freio e gerar uma crise sistêmica, todos aqui apostaram. O que está acontecendo com esse crescimento recorde? Houve muito mais emprego e todo mundo resolveu essa questão do resultado. Falei um pouco demais, aí, por favor, não vou falar a próxima, mas que eu acho que é muito importante. O que houve nos últimos 12 meses, na minha opinião, foi uma mudança estrutural na economia brasileira, que é mais do que uma mudança, uma verificação de PIB. Eu acredito que as pessoas mais carentes, as micro e pequenas empresas, pela primeira vez tiveram acesso de fato ao crédito e que isso é uma coisa que não vai ser voltada atrás. E, como consequência, a gente tem uma mudança de crescimento estrutural, que o Brasil se aproxima aos países mais desenvolvidos e que têm taxas de juros estruturalmente mais baixas. Então, eu estou positivo do ponto de vista econômico, concordo com essa questão de toda a vacinação, etc., que vai fazer uma diferença do ponto de vista da sociedade e da economia. Muito obrigado. Muito obrigado, Pedro. Bom, Fausto, é com você para fechar essa questão, para depois, daqui a pouco, a gente, ainda que rapidamente, passe para a seguinte. Perfeito, João. Então, tentando sintetizar um pouco o que foi falado aqui e passando um pouco das preocupações que eu tenho em relação ao tema, nós estamos falando da retomada econômica, quais são os fatores críticos de sucesso. Eu concordo com o Roberto Salluti, que mencionou na fala dele, vacinação é crítico. Então, a vacinação talvez seja o ponto mais crítico, mais importante, para que a gente tenha aí, de fato, um boom maior de consumo, uma mobilidade maior do ponto de vista social, para que a gente possa dar uma reaquecida em alguns setores da economia. Tá? Outro ponto que foi mencionado, o Otávio mencionou que, obviamente, que nós tivemos uma projeção mais firme para o ano de 2021, em termos de crescimento do PIB, muito correlacionado com a questão do ano de 2020, que tivemos um PIB pífio. Concordo com ele também. No entanto, eu entendo que as famílias brasileiras, os nossos empresários, eles se reinventaram nessa pandemia. Tá? Então, há um ponto positivo nisso, muita gente se reinventando o seu negócio, gente que antes não comercializava por meio do iFood, restaurantes, usando bastante essa ferramenta. Enfim, houve uma reinvenção total e isso aí, de fato, traz algum sinal positivo para a gente. Tá? Tivemos aí, do início do ano para cá, cartões de crédito, num crescimento, uma intensidade significativa. Isso confirma um pouco essa percepção, quer dizer, a mobilidade por si só não é o único fator crítico no desenho dos negócios. E aí, eu queria dizer para vocês o que eu penso como outros temas importantes para que a gente mantenha a economia aquecida. Então, a primeira delas, o agronegócio. A gente percebeu aí o agronegócio, commodities puxando o PIB no primeiro tri, e vai continuar forte, então a gente precisa, nós bancos, precisamos apoiar bastante o agronegócio. Tá? Exportações também, outro tema extremamente importante, precisamos estar fortes para apoiar as exportações brasileiras, então o crédito precisa chegar. Medidas de apoio que foram fundamentais, como o benefício lá extraordinário que tivemos, e outros talvez precisam se repetir por mais um tempo. O crédito precisa continuar chegando, como mencionou o Pedro aí, a gente precisa avaliar de forma inteligente essas empresas, quais aquelas que estão mais aptas a pegar crédito. Ninguém aqui, claro, quer perder recursos, mas o crédito precisa chegar. Tá? Precisamos preservar também no âmbito aí do governo federal a questão do ajuste fiscal, a agenda de reforma é fundamental, então precisamos ter um congresso bem atuante. Tudo isso para fortalecer o quê? O nosso mercado de capitais. A gente precisa fazer com que as nossas empresas tenham acesso a dinheiro mais barato no mercado de capitais. O mercado precisa ter janelas melhores para as grandes empresas brasileiras. E, por fim, o controle da inflação, que é fundamental, que esse é um mal que causa aí uma dor profunda, aí, principalmente naqueles que ganham menos. Então, de uma forma geral, são esses fatores críticos, mas colocando em primeiro lugar que a pauta de vacinação é extremamente importante. O banco trabalha aqui com um PIB projetado para esse ano de 5,8, uma visão relativamente otimista, e para o ano de 2022 a gente está trabalhando um pouquinho acima aí das projeções, 2,5. João, do ponto do Banco do Brasil era isso aí.
Obrigado. Muito obrigado, Fausto. Bom, o tempo está passando, tem uma questão ultra relevante, importantíssima, que é tema do SEAB, que é a aceleração do processo de digitalização. Nós já tivemos o lançamento do Pix, vem aí o Open Banking, então é uma questão tão complexa que a gente tinha imaginado um tempo maior, mas esse debate foi tão rico que o tempo foi passando. Então, já em caráter de... Vou propor um desafio para vocês, já quase como considerações finais, eu gostaria de cada um de vocês falassem rapidamente das implicações e das transformações que isso significa. Eu passo para o Rial primeiro. Olha, eu acho que eu vou ser super sintético, né? Nós temos 6 janelinhas aqui, quando no Brasil existiam talvez muito menos janelas, né? O sistema financeiro hoje não é mais composto por 6 bancos. O sistema financeiro brasileiro já tem uma pluralidade super relevante de agentes atuando, e o que a gente precisa continuar trabalhando de maneira estruturada, fora a questão da tecnologia, ninguém precisa de ajuda. Ela já existe, ela já está dada e o consumidor o exige. É claramente um marco regulatório que permita a evolução desse processo competitivo, plural, fundamental para a sociedade brasileira, mas em bases muito mais homogêneas e não investindo tempo naquilo que a gente se denomina, mas naquilo que a gente faz. Eu sempre digo isso e fico muito feliz que o Banco Central adota, então, um nome que é o Open Finance, não Open Bank. É abrir realmente tudo, desde a base de dados dos varejistas, das empresas de tecnologia e, sim, dos bancos também. Então, vamos no caminho certo, atenção ao desenho regulatório. Muito obrigado, Sérgio. Milton. Vou acrescentar alguns pontos aqui em relação ao Sérgio. Primeiro, reforçar aqui que a pandemia trouxe um aumento natural de digitalização, antecipamos alguns anos em um. E no final do dia, tirando o aspecto negativo da pandemia, que obviamente nenhum de nós gostaria de estar enfrentando, teve uma evolução importante na melhora da experiência dos nossos clientes. Toda a tecnologia traz isso, traz benefícios para o consumidor no final do dia. Nós somos absolutamente a favor da concorrência, da competição. Isso faz parte e tem sido assim nos últimos 100 anos e certamente vai ser assim nos próximos 100. Então é isso que faz com que cada um de nós melhore como banco, melhore na experiência e no que a gente entrega para o nosso cliente no final do dia. Eu faço eco ao ponto do Sérgio, a importância que o Pix teve. Acho que o Pix ganhou uma relevância muito grande aí no curto prazo. Basta ver aqui o volume e o quanto já existe de penetração, sobretudo na pessoa física, ainda crescente na pessoa jurídica, o papel dos bancos em colocar o Pix como prioridade, no fundo, priorizando a experiência e a jornada do cliente acima de tudo. Acho que o Banco Central foi feliz aqui na implementação, no desenvolvimento da solução. É algo realmente revolucionário e tem sido muito bacana a evolução dessa agenda. O Open Finance, rebatizado pelo próprio Banco Central, como o Sérgio bem falou, grande defensor aqui de que a gente deve, de fato, ampliar aqui o conceito para que fique claro que não é exclusivamente os bancos aqui compartilhando seus dados, os bancos também naturalmente compartilharão, mas que seja um compartilhamento de outras indústrias também, para que a gente, no final do dia, empodere o consumidor para que ele seja dono do seu dado e decida como quer conduzir as suas atividades. Muito tem se falado, eu tenho visto algumas notas recentes na imprensa sobre a questão de assimetria regulatória, um ponto de isonomia, e de fato, assim, só para fazer eco aqui ao ponto, nós somos absolutamente a favor da competição. Competição é o que faz com que cada um de nós cresça e evolua. Eu diria, e vou dizer mais uma vez, o Itaú é o Itaú por causa do Bradesco, por causa do Santander, por causa da Caixa, e eu não tenho dúvida que os bancos aqui também são o que são em função dessa concorrência, que é o que nos trouxe até aqui. Somos absolutamente a favor da competição, mas também somos a favor de isonomia, somos a favor do que a gente chama de same level playing field, ou seja, condições de igualdade. E no final do dia, a nossa grande preocupação é com a rigidez do sistema, a nossa grande preocupação é não só com o consumidor, mas com o depositante também, para que a gente tenha e continue tendo, né, um sistema financeiro dos mais seguros do mundo. Basta ver como a gente enfrentou e superou várias crises no passado. Então, isso é uma dos pilares mais fortes que eu diria que a gente tem como país. É uma fortaleza ter um sistema financeiro como o nosso e a gente deve continuar avançando.
E a questão da arena competitiva, ela mudou drasticamente, basta olhar o market share de valor de mercado de cada um dos bancos sentados aqui hoje, né? Houve uma mudança na arena, houve um aumento, sem dúvida, do market cap de todas as empresas, considerando as fintechs ou as pseudo-fintechs, e houve, naturalmente, um aumento aqui, e o market share mudou claramente, né? Então, não é mais uma arena competitiva de 4 ou 5 grandes conglomerados, é uma arena competitiva de 10 agentes muito grandes e relevantes, que tem mercado de capitais em condições muito competitivas e capacidade de investir, crescer e competir. E isso faz parte da agenda do Banco Central, BC+, de ampliar a competição, que está sendo muito bem conduzido. Então, essa questão da assimetria ou da isonomia é um ponto central. Acho que o Banco Central tem absoluta clareza nisso e os cuidados, mas isso é algo que ainda tem espaço para evoluir, para que a gente, de fato, preserve cada vez mais a rigidez do sistema financeiro. Acho que esse é o ponto central. Muito obrigado, Milton. Otávio, queria que você falasse, então, portanto, sobre esse cenário com tantas mudanças tão relevantes. Obrigado, João. Eu até gostaria de pegar aqui o mote do SEAB 2021, né, uma retomada conectada, sustentável e resiliente, para falar sobre isso. De fato, eu acho que a economia brasileira já está hiperconectada. A gente viu o que aconteceu, principalmente na pandemia. Obviamente que nós precisamos ter melhorias, como a do 5G, que deve chegar logo, o aspecto do ESG, do sustentável. Cada vez mais a gente tem que pensar em logística reversa, economia circular, zero lixo, ou seja, não consumir recursos naturais puros, ou seja, a gente tem que diminuir essa pegada de carbono, ter todo um trabalho para ser feito com relação a isso, e resiliência. Acho que essa resiliência, que é uma marca registrada nossa, principalmente do nosso setor, que passou por tudo que a gente passou ao longo dos últimos anos. E o que a gente observa, e eu aqui só vou fazer cura aos meus colegas, né, a competição ela é muito saudável para todos nós. Nós fomos os primeiros a apoiar o Pix. Ele hoje tem milhões de transações, graças a todo o trabalho que nós também fizemos aqui para que isso pudesse acontecer. O Open Finance que está chegando agora tem que ser, de fato, um Open Finance, ou seja, não pode haver assimetrias regulatórias, por isso que o Sérgio destacou bem. Vamos esperar o arcabouço regulatório. Isso é o mais importante. Porque, ao longo dos anos, todas essas instituições fizeram desenvolvimentos, investimentos vultuosos para poder chegar no estágio que nós temos hoje na economia brasileira. E isto tem que ser respeitado. Isso é propriedade intelectual, isso é propriedade industrial, daquilo que os bancos, as instituições financeiras foram desenvolvendo ao longo do tempo. E nós temos convicção absoluta que não existe um país com uma economia sadia, sustentável, crescente e resiliente se ela não tiver um sistema financeiro sólido, como o nosso temos aqui no Brasil. Há quantos anos a gente sequer ouve qualquer problema de qualquer um dos bancos ou com qualquer um dos bancos, ou seja, os depositantes, os clientes têm tranquilidade porque podem confiar na solidez do sistema financeiro brasileiro, e nós temos que preservar isso cada vez mais, porque só assim podemos ter uma economia sólida, uma economia pujante, podemos nos candidatarmos a, de fato, ser uma economia desenvolvida, que é o que a gente busca, e deixar de lado aquele negócio de que o Brasil é o país do futuro. A gente tem que ser o país do presente. E, para isso, obviamente, nós estamos embarcados e inseridos em todo esse contexto de PIX, de Open Finance, de abertura de mercado, enfim, nós vamos estar sempre prontos para isso e colaborar para que isso, porque a gente sabe que a competição ela é essencial para que a gente consiga se reinventar, manter as nossas fortalezas e crescer enquanto corporação, atendendo aos nossos clientes, que é a razão de ser das nossas empresas, aos nossos acionistas e aos nossos stakeholders, que é isso que faz uma economia sustentável. E, portanto, só para encerrar, eu tenho certeza absoluta que as empresas que não tiverem esta preocupação de centralidade no cliente, de preocupação com o cliente no centro da atenção e serem social e ambientalmente responsáveis, não é que essas empresas vão perder ou vão diminuir de tamanho. Essas empresas simplesmente vão deixar de existir, porque não há outra alternativa para uma empresa continuar
viva nesse mercado tão competitivo como nós temos hoje, se ela não tiver centralidade no cliente e respeito ao social e ao ambiental. Muito boa tarde a todos vocês e obrigado pelo convite. Foi um prazer estar com todos os meus colegas e todos vocês aqui. Muito obrigado, Otávio. Fausto, para suas considerações finais. Perfeito. Bem, concordo aí com o Otávio comentou, as empresas que não se preocuparem em colocar o cliente no centro de suas atenções, não se preocupar com a agenda, certamente terão graves problemas. Com relação ao Open Bank, ou Open Finance, como quiser, né, é uma agenda extremamente, uma pauta, né, extremamente positiva, né, conforme já foi relatado aí, os bancos vêm com muito bons olhos a competição no mercado, isso faz com que a gente, de fato, aprimore. O Milton comentou muito bem aí, essa é uma questão positiva entre nós, né, o desempenho do Itaú, do Bradesco, enfim, dos demais bancos, faz com que os demais bancos que estão concorrendo busquem, né, acelerar suas melhorias, buscando melhores resultados. Tá? O Open Bank, de uma forma geral, ele tende a impulsionar, né, aqueles players ou participantes do mercado financeiro que trabalharem melhor os dados. Tá? Claro que esses novos entrantes, né, eles chegam aí com um custo de aquisição de clientes menor do que o nosso. Tá? Mas, por outro lado, também o Open Bank abre uma janela de oportunidade, gente, para nós, bancos, né? Para que a gente possa se aproximar dos nossos clientes. O que eu falo nos aproximar? Entender o comportamento, entender os seus gostos, suas preferências, enfim, para que a gente possa personalizar cada vez mais o atendimento, o que a gente chama aqui no Banco do Brasil de ter um banco para cada cliente, tá, gente? Agora, traz também algumas preocupações, né? Nós temos um cronograma bem apertado, a gente vem discutindo no âmbito da FEBRABAN, né, esse cronograma, em alguns momentos mostrando um pouco de preocupação em relação à segurança da informação, tá? Esse é um ponto que a gente precisa cuidar, né? A partir do momento que nós abrimos a informação e essa informação cair nas mãos aí erradas no mercado, enfim, isso pode trazer algumas complicações. O outro ponto já foi comentado, existe de fato uma assimetria regulatória, precisa ser cuidada, né? Outro dia, em uma reunião que nós tivemos aí, a gente brincou que existem alguns bancos disfarçados, né, de IP, né, ou de startup, enfim, isso precisa ser corrigido, isso traz um custo adicional para as grandes instituições em termos de custo de capital bem maior, a gente fez alguns ensaios aqui 6 vezes maior, enfim, são pontos que a gente precisa se preocupar. E, por fim, investimento, né, para alocar os recursos corretamente, ter as equipes separadas do mundo físico, do mundo digital, né, aqueles que estão cuidando de tecnologia, por isso nós precisamos ter equipes distintas, porque senão o mundo físico acaba concorrendo com o mundo digital e a gente acaba entrando naquele dia a dia, enfim, acaba não alavancando da forma como a gente gostaria. Por fim, João, demais colegas, quero agradecer a participação, poder participar desse evento com vocês, tá? Foi muito útil, muito bacana estar compartilhando opiniões, né, visões diferentes, e assim que a gente cresce, né, que a gente pode também passar um pouco da percepção para os nossos colegas que estão participando aqui do evento, como é que os dirigentes das grandes instituições estão pensando em relação aos temas chaves que movem aí e que direcionam os 6 maiores bancos brasileiros. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a você, Fausto. Eu passo a palavra para o Roberto Salluti, na sequência, para encerrar, para o Pedro Guimarães. Olha, acho que não tem muito mais que falar sobre a agenda de digitalização e inovação. Acho que nem foi falado por todos, vai aumentar a concorrência, vai ser melhor para o cliente. É muito importante que todos tenhamos as mesmas regras. Eu posso falar isso, acho que tranquilamente, porque como um banco S1, que era um banco de investimento que entrou no varejo, consigo, tenho certeza que nem o Milton falou, encher os meus concorrentes aqui na tela com as mesmas regras. Então, acho que principalmente a partir de um certo tamanho, acho que isso é muito importante. Acho que uma segunda coisa que eu gostaria de destacar, que é uma inovação não tecnológica, mas uma inovação de mercado, é a financiarização que a gente está vendo no Brasil, né? Isso é fruto do quê? Disciplina fiscal, taxas de juros reais civilizadas. Mesmo o juro tendo que subir para controlar a inflação, a gente espera que esse movimento de mudança tectônica da poupança dos brasileiros, saindo da renda fixa com liquidez diária, só financiando o governo, para financiar empresas, para comprar instrumentos de crédito,
de renda variável, operações estruturadas que geram crescimento é algo muito saudável. Isso também aconteceu por quê? Porque você acabou com a hipertrofia, especialmente do BNDES, que não deixava o mercado de capitais se desenvolver. Então, essa combinação de responsabilidade fiscal, desenvolvimento do mercado de capitais, está tendo consequências econômicas, sociais, de crescimento gritantes. Que nem o Pedro falou aqui, eu acredito realmente que, em breve, a gente vai começar a ter trimestre após trimestre recorde de abertura de capitais, de empresas abrindo capital, recorde de empresas emitindo debêntures, em breve operações estruturadas com garantias de recebíveis, tudo isso irrigando o sistema, descentralizando o mercado financeiro, dando novas opções de investimento. Agora, para isso é muito importante que a gente mantenha essa política econômica realmente mais em direção ao mercado. Então, acho que a conjunção dessa agenda digital, de inovação, mais essa financiarização, acho que ela é muito potente e acho que ela pode, se a gente junto com isso conseguir fazer reformas, conseguir desburocratizar, aumentar o nosso PIB potencial, que nem foi falado no painel anterior. Passada essa crise, o nosso PIB potencial ainda é muito baixo. Isso precisa de educação, desburocratização, simplificação tributária, crescimento de mercados de capitais. Então, acho que a gente já avançou muito nisso, que a gente continue nessa agenda, que acho que é um segundo pilar aí de inovação que a gente está vendo no mercado. Muito obrigado, Roberto. Pedro? É muito importante, né? Aqui, de novo, uma visão complementar. Nós estamos abrindo 130 agências e vamos abrir 200 agências. E as pessoas perguntam, por que vocês estão abrindo agências se todos estão fechando? E para fazer o pagamento do auxílio do Bolsa Família no interior do Norte ou do Nordeste, é diferente. Então, eu vejo duas realidades muito distintas no Brasil. Eu vejo uma realidade onde toda essa questão digital ganha uma força exponencial e vejo uma realidade, esquece, não tem. Vai demorar anos. E a Caixa ela vai estar nas duas realidades brasileiras. Também estou muito curioso, torço muito para o momento em que esses dados da população sejam, de fato, utilizados ou tenham uma consequência para a discussão das taxas de crédito. E quando você tem taxas de crédito acima de 2% ao mês, você vai cobrar 3%, 4%, 5% ao mês, efetivamente, em qualquer modelo matemático, você tem variáveis que ainda não são otimizadas. Isso é fato. Então, quando você chega e cobra 8%, 10%, 12% ao mês, foi por isso que a gente começou a redução, eu não acredito muito ainda nesse ponto de análise, de revolução. Então, eu sou um pouco cético, eu acho que demora mais, e muito torcedor. Por quê? Porque, dado o nosso tamanho, a partir do momento em que você tem uma competição e se compare num site ou em algum lugar as taxas de crédito, certamente a Caixa Econômica Federal terá, nos poucos segmentos que nós focamos, a menor taxa. Então, esse é um ponto que eu já falei. Eu acho ótima a competição, porque muitas vezes eu vejo marketing de produtos que estão mais baratos em algum banco digital, uma fintech, que não é o que eu vejo aqui. Então, na minha opinião, para finalizar, a questão também do marketing, que a Caixa, uma série de limitações, não faz na mesma intensidade que outros competidores fazem, aqui eu não estou falando nenhum dos que estão aqui comigo, eu acho que é importante realmente comparar isso e o Open Finance, o Open Banking, o Open vai ajudar. Penso também que é muito importante que nós tenhamos o mesmo tipo de análise de todos os investidores, de todos os agentes. Porque quando nós começamos a ter operações com 5, 10, 15, 20 milhões de pessoas, uma falha ela é sistêmica. Quando nós estávamos fazendo, no ano passado, o pagamento do auxílio emergencial, um problema de fraude era um problema
de centenas de milhares de pessoas. Então, isso tem consequências sistêmicas. E, na minha opinião, isso é muito importante. Nós já vimos isso com o Pix, vamos ver com o Open Finance. Então, é um momento de aprendizado. Acho ótimo competição. Meu DNA é sempre de competição. Agora, eu acho importante que venha também o lado sistêmico. Porque esses 6 bancos que estão aqui, se eles estão aqui, é porque houve uma sobrevivência, uma consolidação. São os bancos, o Santander, eu mesmo trabalhei lá atrás na privatização do Banespa. Não haveria Santander aqui se não tivesse comprado o Banespa no dia 20 de novembro de 2020, às 10h38, se eu não me engano, que foi o lance vencedor. Tanto que nenhum outro banco estrangeiro ficou, porque não tinha uma base de varejo, uma base de captação, uma base de depósito à vista de poupança. Talvez, e para finalizar, meu filho tem 12 anos e minha filha tem 15 anos. Eles ficam no celular o tempo inteiro. Talvez realmente eu já esteja com 50 anos um pouco mais velho e seja uma coisa muito diferente do que eu vejo no dia a dia quando eu vou no Norte e Nordeste. Então, a Caixa vai se preparar, mas eu acredito que nós temos 2 universos meio que paralelos. O universo do Sudeste, em especial do Sul, onde tudo acontece muito mais rápido, e o universo da onde as pessoas conseguem nem ligar o celular. E demora 2 dias para chegar numa agência. Só que não são 5 mil, como eu achava 2 anos e meio atrás. São milhões de pessoas. Então, acho que esse é um bom desafio, mas, de novo, quero finalizar aqui dizendo que eu acho excelente as mudanças do Banco Central, são necessárias, e vai ter uma calibragem. A calibragem, exatamente, todas as medidas disruptivas, elas têm essa necessidade das calibragens, que, de novo, o Banco Central faz muito bem. E aqui vou dar um exemplo. A Caixa é o Banco da Habitação, mas o Itaú lançou um produto, acho que no final do ano passado, que tinha a indexação com a poupança. Nós demoramos. E eu vi um crescimento grande. O que a gente fez? Replicou. E hoje, 45% do nosso crédito imobiliário vem com um produto que não foi idealizado pela Caixa no segmento que a Caixa tem 70% do mercado. Se não houvesse a competição, talvez nós não tivéssemos lançado. Então, acho muito importante a Caixa Econômica tem esse papel social, mas se não tiver também esse movimento tecnológico, a gente fica para trás. Muito obrigado por esse espaço aqui. E, de novo, eu quero agradecer e reforçar que nós estamos, do ponto de vista econômico, muito otimistas pelo crescimento que já existe, inclusive para o ano que vem. Muito obrigado. Muito obrigado, Pedro. Bom, já estamos caminhando para o encerramento. Eu convido o Isaac para algumas considerações finais. Nós vivemos um momento disruptivo e os bancos estão prontos. Contribuímos para o sucesso do Pix e vamos continuar ajudando o Banco Central na implantação do Open Finance, que vai intensificar as ofertas de valor para os clientes com novos produtos e novos serviços. Novas tecnologias continuarão sendo incorporadas na indústria bancária. Temos várias. Processamento e análise de dados brutos, inteligência artificial, bots, novos algoritmos e modelos preditivos de comportamento do cliente. Vamos falar de tudo isso na edição deste novo Congresso de Inovação que estou apelidando de FebrabanTech. Faremos um evento híbrido. Teremos a nossa tradicional feira de tecnologia, desta feita com navegação 3D, na qual as pessoas poderão visitar estandes, conversar com expositores e fazer negócios com toda a segurança, marca dos bancos. E será também semipresencial, com alguns convidados aqui nesse espaço onde estou e onde o estúdio foi montado, um lugar aprazível, cercado por um verde exuberante, respeitando as medidas sanitárias. Mais de 100 especialistas renomados debaterão em 30 painéis a inovação, o futuro e o uso de novas tecnologias. Tudo isso no dia a dia dos nossos clientes bancários. Escolhemos um tema que está ligado ao momento em que vivemos, uma retomada conectada, sustentável e resiliente. Por que isso? Porque o país ainda tem muitos desafios a encarar.
Precisamos aprovar com a maior urgência a agenda de reformas, como a tributária e administrativa. Precisamos melhorar e muito o ambiente de negócios no país para facilitar a entrada de capital privado, que é a principal fonte de recursos para a retomada da economia sustentável. Temos de virar a chave e dar ao setor privado o protagonismo dos investimentos. Estamos nós, os bancos, determinados a continuar no debate das reformas para o Brasil voltar a crescer. Muito obrigado, João. Agora volto para você. Muito obrigado, Isaac. Muito obrigado a todos. E assim encerramos esse dia que inaugura o SIAB de 2021. Muito obrigado. Amanhã já está terminando, então quase que tarde. Então uma boa tarde para todos.